Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre a fundação de Roma. Tem duas versões, uma histórica e outra mitológica, lendária. A histórica ela é histórica, a lendária é mais ou menos daquele jeito que nós gostamos. Ela fala de deuses, fala de animais falantes, fala de mágica. Então, em qual que eu vou focar? Isso mesmo, na lendária. Enfim, a cidade de Roma ela começa a ser circundada por pessoas mais ou menos 750 a.C. Só que, claro, ninguém conta a sua história falando de fracassos, né? Todo mundo tem que se autoexaltar. E os romanos também fazem isso. Eles criam uma lenda para mostrar o quanto que eles foram poderosos e para justificar a sua noção de grandeza. Então, assim, em mais ou menos 750 a.C., começaram a existir ali, nas redondezas onde hoje seria Roma, cidades. E cidades mais ou menos no modelo que seria os modelos gregos. Então, como que os romanos contam sua própria história? Eles dizem que eles são herdeiros dos gregos, mas não são de qualquer gregos, né? Eles são herdeiros principalmente dos troianos, porque os troianos são guerreiros, mas não de qualquer guerreiros. Eles são herdeiros principalmente do Heitor e do Aquiles, mais do Heitor. E o Heitor, principalmente por ser um guerreiro, herdeiro diretamente do Enéas, que lá na Guerra de Troia, o Heitor fugiu para onde seria Roma e fundou um novo reino. Então é assim que começa a se contar a história mitológica de Roma. Depois de algum tempo, já havia estabelecido naquele local um reino. Mas para nós darmos continuidade em nossa narrativa mitológica, é preciso conhecermos três personagens. O primeiro deles é o Numitor, que é o rei. O segundo deles é o seu irmão, que é o Amulho. E o terceiro personagem é a Helvia Silvia, que era linda. Parece que não tem nada a ver na nossa narrativa, mas tem a ver porque, na verdade, é o que se pode ser permitido em uma narrativa, uma mulher em uma narrativa neste período. Então, observe. O rei Numitor, ele não tem filhos. Logo, ele não poderia passar o seu reino para ninguém, né? Ele tinha uma filha. Ele poderia passar para um possível neto. E como eu disse para vocês, a Hélia Silvia era linda, então tinha vários pretendentes. Qual foi a grande ideia do Amulho? O Amulho disse o seguinte: se essa garota não se casar, ela não tem filhos, logo o reino será meu. Será meu. E o que ele faz? Ele faz com que ela seja uma sacerdotisa, logo ela não possa ter filhos. E automaticamente ele tranca o seu irmão em uma prisão e faz com que ele se torne rei. Só que não sei se vocês já viram em narrativas mitológicas, pode ser que garotas que não tenham namorados, que não tenham maridos, elas tenham filhos. Eu digo com deuses. Foi isso que aconteceu. A Hélia Silva teve um filho, na verdade um não, ela teve 2 filhos com um deus. E qual foi esse deus? Com o deus Marte. Os romanos chamam o deus da guerra de Marte. Ela teve 2 filhos com Marte. Quais são esses filhos? Rêmulo e Rômulo. E o que o seu tio faz? Fala assim, mas aí não dá, né? Eu vou pegar esses filhos e vou jogar no rio. Ele joga no rio Tigre. Gente, o rio Tigre é um rio bem com bastante correntezas, tal. Ele jogou os bichinhos lá, as criancinhas lá, para morrer. Ele joga esses 2 filhos, essas 2 criancinhas no rio. E o que acontece? Essas 2 criancinhas, o Remo e o Rômulo, o que acontece com eles ele para numa margem e ele é pego o cestinho lá por um... você já viu uma história parecida com isso? Eu sei que já viu uma história parecida com isso. Essa cestinha é pega por uma loba e essa loba, que se chamava Lupa, ela amamenta essas crianças e depois, um pouquinho mais tarde, um pastor de ovelhas da região, termina de criar essas crianças. O pastor se chamava Fausto. Logo, quando essas crianças crescem, o Remo entra em uma
treta lá com outro pastor, ele mata esse pastor e é preso. E quando ele é preso, o pai adotivo, né, fala para essa criança, para o irmão dele, fala assim, ó, nós vamos buscar o seu irmão, mas eu quero falar um negócio para você. Esse cara, ele é seu tio. Na verdade, vocês são os verdadeiros reis da região da Rédia. E o seu avô está preso. E o que eles fazem? Aí eu não sei como, né, gente? Ele junta lá com os outros camponeses e mata o rei e liberta o seu avô. E o que o avô fala para ele? Fala assim, vou te dar um prêmio. Você pode fundar uma cidade, você e seu irmão. E o que ele e o irmão fará? Fundará uma cidade. Obviamente, quem decidiria sobre a fundação da nova cidade seriam os deuses. Coisa bem óbvia, né? E o que os dois disseram? Só pode ter um rei, né, gente? Não poderia termos dois reis. Os dois conversaram com os deuses. Falou, então o rei, os deuses decidirão quem será o rei e como e onde nós fundaremos esta cidade. Eles foram para 2 montes, o Monte Palatino e o Monte Aventino. No Monte Palatino foi o Rômulo e no Monte Aventino o Remo. Os deuses apontarão onde será fundada a cidade. Primeiro, no Monte Aventino, que estava o Remo, apareceram 6 abutres. Só que no Monte Palatino apareceram um dobro, 12 abutres. Aí eles começaram a discutir, né? Falaram assim, não, mas os deuses decidiram porque apareceram os abutres primeiro no meu monte. Aí o Rômulo diz o seguinte, não, mas calma aí, apareceram mais abutres no meu monte. Aí eles foram, brigaram, e o que o Rômulo fez? Matou o Remo. É isso mesmo, a cidade de Roma nasce com um assassinato. E funda-se a cidade de Roma no ano 756 a.C., e só que a cidade de Roma tinha um problema, eles não tinham habitantes. E o que eles fazem? Eles pegam todos os tipos de bandoleiros, assassinos e pessoas da região, só que eles ainda continuam com um problema. Eles não tinham mulheres. E eles começam a raptar mulheres de uma tribo próxima. Essa fica conhecida como rapto das Sabinas. Essa é a história mitológica da fundação de Roma. Bom, não sei se vocês já se perguntaram, ou se vocês já observaram, todos os povos, desde os mais antigos ou dos mais distantes, até as cidadezinhas que vocês visitam, eles constroem sua história a partir de um mito. E por que fazem isso? Fazem isso para construir, para direcionar as suas próprias ações. Então voltemos para Roma. Roma constrói sua história a partir de uma narrativa de superação. Mas a partir de uma superação é o deus da guerra, que é Marte. Eu não sei se vocês observaram, não é uma narrativa a partir do amor, é uma narrativa extremamente violenta. E Roma constrói a sua história a partir da violência, porque ela geograficamente é um local em que está inserida em um contexto de violência. E ela constrói o seu império, constrói a sua civilização através da violência. E os povos constroem as suas histórias a partir das suas narrativas por conta disso, viu, pessoal? Os povos constroem as suas histórias por conta destas questões, tá bom? Então sempre observem, uma narrativa mitológica, ela tem um significado, e o povo parte e reconstrói esses significados sempre que precisam deles. Roma sempre voltará à história do reino Roma sempre que precisar de força para lutar contra os seus inimigos. Nós somos herdeiros dos deuses. Nós somos herdeiros de quais deuses? Principalmente do Deus da guerra. E nós começamos com um assassinato. Se precisarmos, nós vamos assassinar até mesmo os nossos
irmãos. Bom, como eu havia comentado com vocês, existem duas formas de se contar a fundação de Roma. A primeira delas eu já falei para vocês, que é a forma mitológica, e a segunda delas é a forma histórica, histórica-arqueológica. A forma histórica-arqueológica ela é captada a partir de quê? De vestígios históricos e arqueológicos. E o que nos diz essa narrativa? Nos diz o seguinte, que povos que começaram a habitar a região do Látio, da Península Itálica, especificamente da região do Látio, eles se fundiram. Eram povos sabinos, latinos, sícores, até mesmo povos gregos. Eles se juntaram, alguns povos até etruscos, eles se juntaram para se proteger de povos extremamente militarizados, que eram povos do norte, que eram os povos etruscos. Não deu muito certo, eles foram dominados pelos etruscos, mas enfim, essa é a história da fundação de Roma. Eu sei, eu também penso assim, se eu tivesse uma história tão água com açúcar assim, eu também criaria um mito legalzão, tal como o mito do Remo.